Olha o povo chegando. Rapaz. Araci. Enquanto o povo está entrando, vamos começar a nossa oração coletiva. A gente fez na última aula da EBD essa oração coletiva e muita gente gostou. Ao invés de eu ficar aqui sozinha fazendo a oração, eu vou chamar vocês. Vamos exercer nossa gratidão. Eu queria que vocês começassem a oração aí junto comigo, escrevendo aí no comentário o que é que vocês têm para agradecer dessa semana que passou. Vamos pensar em alguma coisa que aconteceu. Eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente agradecer, né? Escrevam aí, por favor. Eu, Araci, louvar? Tem certeza, irmã? Ai, Neto vai me pegar depois. Bem, vamos começar a nossa oração coletiva. Eu vou aqui colocar minha gratidão porque estamos terminando mais uma semana em paz, né, gente? Ninguém infectado, ninguém doente, ninguém da família. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Que eu saiba também, ninguém na igreja. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. O tal pico da doença, aquela coisa toda que o jornal tá falando, não aconteceu e com fé em Deus não acontecerá. Aqui as coisas vão ser tranquilas. Todo mundo pedindo pela saúde, né? O cuidado do Senhor, exatamente, Marcele. Continuem aí, gente. Eu quero essa oração cheia de gratidão. Começando uma semana, exatamente. Essa semana vai ser tão tranquila quanto a que passou, com fé em Deus. Espero domingo que vem estar aqui conversando com vocês, agradecendo também por mais uma semana de saúde. Orar pelos desabrigados. Exatamente, Lilia. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar com minha sogra. Ela cuida de um abrigo de idosos abandonados e muita preocupação lá, né? Mas tá tudo bem lá também. Ô, Araci, você é muito fofa. Gente, vocês vão lendo as gratidões aí que as pessoas vão falando e vamos estar no mesmo espírito, tá? Na mesma unidade. Porque a oração, a Bíblia fala que quando dois ou mais estão reunidos, Deus está presente. Mas a unidade não precisa ser física. A gente só precisa estar em unidade de espírito e de pensamento. Eu tenho certeza que vocês estão aí onde vocês estão com o mesmo espírito que eu aqui. Então a gente está com a presença de Deus também. Todo mundo abriu Mateus? Vamos encerrar nossa oração coletiva, então. Pelo que eu tô vendo, todo mundo só tem a agradecer pela saúde. E realmente é uma coisa que nos aflige. Hoje eu tô completando 30 dias de quarentena. 30 dias de quarentena. E foram 30 dias em paz. Vamos lá. Eu vou ler Mateus. Todo mundo tá com Mateus aí? A passagem que a gente vai ler hoje é muito conhecida mesmo. Eu acho que eu já ouvi umas 30 mil pregações falando sobre a passagem que Jesus andou pelas águas, né? E eu vou ler o versículo 29 e 30. Vamos lá comigo. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Prontamente o Senhor Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Beijo pra Nalinha também. Gente, eu acho que das 30 mil pregações que eu ouvi sobre essa passagem de Pedro sair do barco, criticavam Pedro. Eles sempre falavam no sentido de
como é que ele estava na frente de Jesus Cristo, ou seja, ele não tinha motivos para duvidar. Era para ele ter uma fé inabalável naquele momento. E ainda assim, o vento foi capaz de abalar a fé de Pedro naquela hora em que ele estava andando por sobre as águas. Só que eu não vou falar dessa forma, né? Hoje a gente não vai criticar Pedro, pelo contrário. Hoje a gente vai falar sobre medo, mas nós vamos falar de uma forma real, palpável, porque nós somos pessoas reais, nós somos pessoas que erram, nós somos pessoas que pecam, que a única diferença que nós temos é que nós buscamos não fazer, nós buscamos não errar. Mas nós somos falhos igual a qualquer ser humano. Então eu queria falar, obrigada Marcela, é Mateus 14, 29 e 30, 31. Eu gostaria de falar de medo, mas falar de uma forma real, sem aquela cobrança de que vocês não tenham medo, como se medo e coragem fossem coisas opostas, o que não é. Você pode ser corajoso mesmo com medo. Coragem é você enfrentar o que tem que enfrentar, mesmo estando com medo. Então, esqueçam todas essas pregações que vocês já ouviram falar, em que existe uma cobrança por uma fé inabalável, por não duvidar, por ser extremamente destemido e sem medo. Na verdade, nós não precisamos buscar uma vida sem medo. Hoje eu queria conversar com vocês que a gente arrumasse uma forma de que o medo se tornasse o nosso aliado. Mas por que eu resolvi falar de medo, né? Hoje eu estou completando 30 dias de quarentena e eu acho que o sentimento que permeou todo mundo aí nesse período, sem dúvida, foi o medo. Assim, de forma variável, umas horas mais, umas horas menos, umas pessoas mais, outras menos. Mas eu poderia dizer, sem medo de errar, que 100% das pessoas agora, nesse momento, sentiu medo em algum momento. Porque estamos diante de uma coisa incerta, estamos diante de um futuro que a gente não sabe como vai ser. E sempre que nós estamos falando de algo desconhecido, né, isso nos gera medo. Então, quando eu percebi que a minha pregação do dia 19, que já estava marcada há muito tempo, caiu bem nesse momento, né, de 30 dias de quarentena, eu percebi que estava na hora da gente falar de sentimentos. Com as crianças a gente está falando de amor porque as crianças, elas têm uma sensação, um privilégio, né, de viver o presente. As crianças, elas não vivem o que passou, nem o que vai passar. Elas não se preocupam com o futuro. Elas vivem o momento do presente. Então, as crianças são abençoadas por estar sempre vivendo aquele momento. E isso isenta as crianças de muitos sentimentos que nós adultos somos acometidos, né? Então, as crianças, eu estou falando só de amor, mas para nós adultos que não temos mais essa característica maravilhosa das crianças, vamos falar de medo, tá? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando de Mateus 14, que é uma passagem que Pedro desce do barco enquanto Jesus estava caminhando sobre as águas. E um vento forte bateu e Pedro submergiu. Naquele momento, Jesus acudiu a Pedro e disse a ele que ele estava com pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidastes? Como eu disse para vocês, nós vamos falar de um medo real para pessoas reais. Então, eu quero que nós hoje terminemos aqui a nossa pregação nos sentindo um pouco Pedro, um pouco falho, pecador, com pouca fé, porque existem momentos na nossa vida que são assim. Existem momentos que a gente está com muita fé, existem momentos que a gente está com pouca, existem momentos que a gente duvida, e eu poderia até chutar aí que seriam a maioria dos momentos que a gente está duvidando e com medo, né? São poucos os momentos que a gente sente que nossa fé está realmente forte, porque isso faz parte da nossa natureza e da nossa busca, né?
Por isso que nós precisamos da graça do Senhor. Então, vamos falar do medo real, certo? Eu quero primeiro colocar na cabeça de vocês que sentir medo não tem problema algum. A maioria das pregações que eu ouço falar sobre isso fala muito no sentido de motivar vocês a não sentirem medo ou de que vocês busquem não sentir medo. Eu não quero chegar a essa conclusão também. Nós não precisamos dessa busca, dessa busca que não vai levar a lugar nenhum, né? A gente não vai conseguir viver uma vida sem medo. Então, eu não quero chegar nessa conclusão com vocês. Eu não quero me sentir aqui um coach motivador e tal, e vamos acabar com o medo. Pelo contrário. Eu quero que a gente termine hoje a nossa conversa aqui com a sensação de que o medo vai estar presente e a gente vai aprender a conviver com ele. Porque ele vai vir, ele vai embora, ele vai e volta, mas ele sempre vai estar aqui conosco, certo? Eu não tenho a pretensão de dizer que Pedro tinha pouca fé, ou de que eu tenho mais fé do que Pedro, ou de que aquele momento de Pedro diante de Jesus não era digno de ter pouca fé. Pelo contrário, muitos de nós aqui já presenciamos em nossa vida momentos em que nos dão certeza de que Jesus está presente conosco e ainda assim nós duvidamos, nós temos medo, nós temos inseguranças, nós temos incertezas. Então, o medo faz parte da nossa vida e ele vai continuar conosco, tá? Ao fim dessa conversa nossa, eu espero que a gente consiga transformar o nosso medo em confiança. Porque, querendo ou não, como disse Lilian, né, o medo é também uma forma de defesa. Ele nos proporciona uma firmeza no chão e nos dará segurança, nos dará confiança, certo? E para isso a gente precisa de alguns passos. Eu vou conversar com vocês aqui sobre alguns passos, um passo a passo que eu tenho feito na minha vida e que eu gostaria que vocês fizessem também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é que a gente tirasse essa armadura, né? De crentes perfeitos, de cristãos inabaláveis, de fé suprema. Vamos nos colocar no lugar de seres humanos, de pessoas falhas, de pessoas que têm problemas, de fé que oscila, que sobe, que desce, de pessoas que sim, ao ver um vento forte bater, duvida, fica com medo. Então, o primeiro exercício que eu quero propor a vocês agora nessa manhã é que vocês se coloquem nessa posição de desarmados. Vamos agora, sem julgamento, né? Vamos agora entender que nós somos simplesmente seres humanos, tá? Sem cobranças e sem julgamentos. E que estamos passando por uma situação muito diferente, muito fora do comum e que vai precisar, sim, de momentos de pouca fé, de insegurança, tá? Então esse é o primeiro exercício que eu quero propor a vocês. Agora que a gente já entendeu a nossa pequenez, agora que a gente já sabe onde a gente tá, né? Nesse lugar pequenininho, vamos pensar agora no segundo passo, né? O próximo passo. Eu quero que vocês entendam que o medo e todos aqueles sentimentos que estão em torno do medo, eles funcionam como se fosse uma casca de cebola. A cebola, parece bobagem que eu tô falando, mas vocês não vão esquecer de mim durante muito tempo lembrando da história da cebola. A cebola, você tira uma casca, depois tem outra camada, depois tem mais outra, tem mais outra. Ela tem várias camadas e camadas. Assim funciona o nosso medo. No centro de tudo existe uma grande dor. Existe algum momento ou algum trauma ou alguma expectativa dolorosa que está no centro de tudo. Em cima dessa dor está o nosso medo, como se fosse um escudo para nos proteger e nós não estarmos novamente nesse lugar doloroso. Porém, em cima do nosso medo, vem outras cascas. Vem outras coisas em cima do medo, que nos impede de enxergar que ele é a raiz de tudo. Que é o medo que está gerando todas essas outras cascas.
Vamos ver se eu vou conseguir me fazer clara. Muitas vezes nos sentimos angustiados, nos sentimos ansiosos, nos sentimos extremistas, né? Com pânicos, com outros sentimentos. E não percebemos que, na verdade, tudo isso são escudos encobrindo o verdadeiro sentimento que é o medo. Então, é o medo que está ali, que está gerando todos aqueles outros sentimentos. E o segundo passo que eu vou falar para vocês é identificar tudo isso. Identificar quais são os escudos que aparecem na vida de vocês que está escondendo um verdadeiro medo ali embaixo. Então, geralmente os sinais, esses escudos, essas cascas que encobrem o medo, ele é um sentimento muito incubado, né? Geralmente são sentimentos de excesso, né? De extremos, ou extrema negligência, ou extremo excesso. Tem gente que começa a falar demais, tem gente que fica irritada demais, tem gente que fica intolerante demais, tem gente que negligencia as coisas. Na verdade, tudo isso são sinais de que você está com medo. Então, você não é negligente, você não é tagarela, você não é impaciente, você está com medo. E o medo está encoberto por tudo isso daí. E você não conseguir identificar, às vezes faz com que você busque soluções para a casca e não para o medo que está ali embaixo. Então, eu estou ansioso, e aí você procura uma solução para a ansiedade, quando na verdade você tem que descobrir que você está com medo e resolver o que está lhe causando medo. Você está angustiado e fica tentando resolver a angústia. Você não é angustiado. Você está com medo. Então, o segundo exercício que eu tenho para passar para vocês é o exercício de identificar quais são as cascas que vocês estão colocando por cima, encobrindo o medo, que estão tornando esse sentimento oculto, né? Até porque é difícil também pra gente dar o braço a torcer, né? É muito mais fácil a gente dizer que negligenciou determinada coisa ou que você está, eu estou estressado hoje, ao invés de dizer eu estou com medo, né? Quando a gente fala que a gente está com medo, a gente se torna mais vulnerável. É um sentimento que a gente tenta sempre escapulir dele, como se fosse uma coisa possível. Não é possível, né? A gente escapulir do medo. Então, depois da gente fazer o primeiro exercício, que é entender que viveremos com medo e que todos têm medo e que não tem problema nenhum nisso, o segundo exercício que eu peço para vocês é que vocês comecem a identificar quais são os excessos que vocês estão cometendo, quais são as cascas que vocês estão usando para encobrir esse medo. Se alguém se sentir à vontade de dividir, escreve aqui com a gente, bote aqui no comentário, vamos começar a fazer aqui uma troca de experiências, né? Depois que eu comecei a entender o medo, a entender determinados sentimentos que me levavam a esconder esse medo, eu comecei a identificar. Então, comigo, quando eu estou muito calada, muito quieta, muito pensativa, normalmente eu começo a negligenciar certas coisas. Eu deveria encarar determinadas atividades, determinados compromissos, e eu não faço isso. Normalmente isso é porque eu estou com medo. E aí eu paro para poder fazer esse exercício. Opa, hoje eu passei o dia inteiro sem conseguir me comunicar direito, sem conseguir fazer nada, apática, procrastinadora. O que é que está fazendo tudo isso? Isso tudo é um sinal de que eu estou com algum medo. E aí comecei a não trabalhar a procrastinação ou trabalhar o meu silêncio. Eu comecei a trabalhar o medo que estava me gerando todas essas cascas da cebola que estava por cima. Gente, vocês estão conseguindo entender a teoria da cebola? Isso é coisa meio maluca assim, mas dá pra gente... Eu acho que vocês não vão esquecer de mim por um bom tempo, lembrando disso daí. Conversando com uma amiga minha esses dias sobre esse negócio da casca da cebola, ela veio me falar que ela teve muito medo da maternidade. Quando ela estava grávida,
ela passou por muitos períodos assim de medo, de questionar, de insegurança, normal, né? E aí, quando a filha dela nasceu, ela se enfiou no trabalho de uma forma absurda. E, e chegava tarde em casa. Quando chegava em casa, ela sempre tinha alguma coisa urgente para resolver. E ela começou a se distanciar da filha dela. E começou a colocar a culpa no trabalho, porque eu estou trabalhando muito, eu preciso mudar meu trabalho. Na verdade, tudo isso era o extremo que ela estava encontrando do medo dela. Era um escapismo, era uma forma dela se distanciar, né? Então, vocês precisam enxergar o medo como a raiz de vários outros problemas. E que não adianta a gente tratar esses outros problemas, essas outras cascas, essas outras camadas. A gente precisa identificar quais são as camadas, porque geralmente a gente repete elas, né? Então, vem uma situação de medo, a gente reage da mesma forma. Tem pessoas que sempre são negligentes, tem pessoas que sempre são excessivas, tem pessoas que sempre exacerbam alguma coisa. Então, vocês vão sempre identificar que os escudos que vocês vão usando para o medo são os mesmos. Neto botou um ótimo aqui agora, ó, ciúme agressivo, rejeição, maravilhoso. Então, tudo isso, não adianta vocês tratarem a casca se a gente não identificar a raiz de todas elas, que é o medo, beleza? Então, só recapitulando para quem entrou agora, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é nos colocar na posição de pessoas normais que falham e que sentem medo e que não tem problema nenhum. E que isso não significa que nós não somos corajosos ou que nós não temos fé. Pelo contrário, o medo não significa necessariamente o oposto da coragem ou o oposto da fé, né? Não tem problema nenhum em sentir medo e ele vai nos acompanhar na vida. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que o medo ele funciona com camadas, a gente vai escondendo ele. Ele é um sentimento incubado e vocês precisam aprender a identificar essas camadas que vocês vão fazendo por cima dele, tá certo? Todo mundo entendeu a teoria da casca aí, né, gente? Calma que a gente vai falar sobre Deus. Eu tô vendo aí todo mundo falando que Deus nos dá a direção. A gente vai chegar lá. Nós estamos primeiro só identificando a nossa pequenez. Nós estamos falando primeiro de nos colocar na posição de seres humanos, certo? Vamos lá. Identificamos, aceitamos que somos pessoas normais, que falham e que têm medo. Aprendemos a identificar nossos escudos dos nossos medos, né? O que é que a gente vai fazer a partir daí? Precisamos entender que esse medo vai gerando essas cascas e essas cascas são as raízes de todos os nãos que a gente dá para a nossa vida. Então, é a angústia que nos impede de fazer alguma coisa, é a procrastinação que impede da gente fazer alguma coisa. Todas essas cascas que a gente vai colocando por cima para encobrir esse medo é o que vai dando os nãos da nossa vida, vai nos tolindo e vai tirando a nossa potência diante da vida. A gente vai deixando de fazer as coisas, vai deixando de aceitar as coisas. Isso vai nos paralisando. Então, o final de tudo isso, de todas essas camadas, é você deixa de fazer as coisas da própria vida, você se paralisa diante da vida. Você deixa de aceitar oportunidades, você deixa de arriscar, você deixa de viver. Então, é importante que a gente identifique essas camadas para que a gente não chegue no ponto de estar paralisado diante da vida, certo? Gente, tá dando para entender? Eu tô falando e eu não sei se vocês estão acompanhando aí. Parece que eu tô falando uma coisa muito complexa. E parece que vai ser uma coisa simples de vocês fazerem, mas não é. Vai ser um exercício longo. Vocês vão começar aí durante a semana toda lembrando de mim, lembrando da casca da cebola. Quando vocês começarem a se ver impacientes, quando vocês começarem a perceber procrastinação, quando vocês começarem a perceber o incerto, os excessos durante a semana, de tudo que vocês estão causando, vocês vão começar a enxergar o medo que está ali por detrás de tudo isso daí.
Então vamos falar de como resolver, né? A gente tá só falando de identificar até agora, né? Se colocar na posição de falho, identificar quais são os sinais que o seu corpo dá, quais são os sinais que você está externando tudo isso que está lá por dentro, quais são as cascas que você está botando por cima desse medo para encobri-lo. Então, fizemos tudo isso, como é que a gente vai resolver, né? Estamos agora numa situação de medo. Eu já identifiquei, por exemplo, nessa quarentena, eu tô com um medo gigantesco do que vai acontecer, de como vai ficar minha profissão, da minha mãe, que está no grupo de risco. Eu tenho uma filha pequena em casa. Meu sogro e minha sogra também são grupo de risco. Então, a gente está vivendo um novo, um incerto, o inseguro, e tudo isso está me gerando muito medo. E eu percebi nesses 30 dias, que hoje se completam 30 dias, né? Nesses 30 dias de quarentena, muitas camadinhas que eu vim colocando em cima, né? O primeiro excesso que eu coloquei em cima foi a busca pela produtividade, né? Eu comecei a quarentena querendo produzir de alguma forma, querendo resolver de alguma forma, entrando, varando noite, meia-noite, 1 hora da manhã no computador, tentando ser produtiva, tentando exacerbar de alguma forma. De repente eu quis fazer a faxina que eu não fiz a vida inteira na casa, de repente eu quis resolver todos os problemas do consultório. Então, esse excesso na produtividade, eu já percebi que é uma forma minha de encobrir algum medo, é um escapismo que eu tenho, que eu produzo. E provavelmente vocês vão estar fazendo aí na cabeça de vocês rebobinando aí na cabeça de vocês essa quarentena, e vocês vão identificar algumas coisas que vocês fizeram aí nessa quarentena como cascas desse medo do incerto, dessa insegurança que vocês estão vivendo nesse momento. Novamente eu peço, se alguém quiser desabafar e falar aqui nos comentários, estamos num ambiente de família, né? Todos nós somos família. E assim como eu estou me abrindo aqui, conversando alguns exemplos que aconteceram comigo, fiquem à vontade também, falem aí, vamos dividir, vamos fazer esse ambiente aqui um ambiente de discussão. Então vamos lá, chegamos no momento em que conseguimos identificar, conseguimos perceber nosso medo, nos colocamos na posição de eu não preciso viver sem esse medo, eu não vou conseguir vencer esse medo, o medo faz parte da nossa vida, eu só preciso uma forma de trabalhar isso, transformar isso para o meu favor, né? Então vamos falar sobre como resolver. Chegamos nesse ponto agora. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai conseguir conviver com o medo e transformar esse medo em confiança, em segurança, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a entender um termo. Eu vou falar um termo que eu ouvi de uma psicóloga amiga minha, Samantha, uma pessoa maravilhosa, inclusive se vocês quiserem seguir ela. Ela é uma psicóloga muito boa. Ela usa um termo chamado agoridade. Agoridade é uma neologia, né? Ela inventou essa palavra para falar sobre o sentimento de estar no presente, de estar o tempo todo aqui. Porque o medo normalmente se encontra no que aconteceu no passado ou no que ainda está para acontecer e você está inseguro com relação a isso. É o que a gente chama de pré-ocupação, né? Quando você se ocupa antes da coisa realmente estar existindo. Então, quando você está no passado ou no futuro, você está inseguro ou você está traumatizado e você está com medo. E o sentimento da agoridade é lhe trazer para um momento presente. Porque no momento presente, normalmente não tenho medo. Eu poderia lhe dizer que grande parte das pessoas que estão assistindo aqui vão concordar comigo. A maioria dos medos que nós temos está no passado ou está no presente. Então, você, no momento de agora, se está sentindo medo agora, provavelmente foi de uma coisa que aconteceu e você está com trauma, ou de uma coisa que acontecerá e você não sabe ao certo.
Então, esse sentimento de agoridade... Olha, gente, vai terminar essa live. Eu quero essas duas palavras na cabeça de vocês. A casca da cebola e a agoridade. Todo mundo vai me achar, a professora tá ficando doida com essas coisas. Mas eu prometo pra vocês que isso funciona. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, depois de identificar que estamos com medo, é o exercício da agoridade. Ó, o Neto botou uma coisa ótima aí agora. Basta a cada dia o seu mal, né? Jesus estava falando justamente disso, que a felicidade está no agora, que a ausência do medo, a luta contra o medo começa nesse sentimento de se colocar no momento de agora. Então, por exemplo, estamos falando do meu medo, né? Eu estou aqui me abrindo com vocês, me colocando como exemplo. Eu estou com muito medo do que está por vir, né? Do que vai acontecer, da incerteza sobre este momento. Quando eu me vejo nos meus excessos, extremamente agressiva, ou extremamente produtiva, ou extremamente cansada, quando a gente começa a se perceber nos extremos, eu comecei a identificar que isso eram cascas do meu medo do que está por vir. E comecei a fazer alguns exercícios. Quando eu me via nesse momento, por exemplo, absurdamente agressiva, eu comecei a colocar no momento de agora. Onde eu estou? Eu estou na minha casa, minha filha está aqui, meu marido está ali, minha mãe está bem, está na casa dela, está tudo bem. Meus irmãos também, está todo mundo bem. Onde é que eu estou? Eu estou em minha casa está tudo bem, está tudo bem. As contas estão pagas. Agora, neste momento, eu estou vendo algum problema aqui na minha casa? Não. Estou me colocando aqui nesse momento presente, neste momento agora. Existe algum motivo para agora eu estar sentindo este medo agora? Não, não tem. E aí eu comecei a internalizar a gratidão das coisas que existem ao meu redor. Comecei a exercitar o agoridade, estou aqui, estou nesse momento, não está acontecendo mal nenhum, então vou começar a fazer o exercício da gratidão. Obrigado, meu Deus, obrigada. Eu estou bem, minha filha está bem, meu consultório está bem, eu não precisei demitir minha funcionária hoje, minha mãe não está doente, e eu comecei a exercer a gratidão. Depois da agoridade, eu comecei a fazer minha autorregulação através da gratidão. Vamos lá, toque de professor, hein? A gente sempre fica recapitulando. Se coloque no lugar de falho. Todo mundo sente medo. E não tem problema nenhum. Identifique as cascas. Identifique o que é que você está fazendo de extremo para encobrir o medo que você está sentindo. Não trate a casca. Busque o medo, busque a raiz. O que é que está lhe causando? Entenda que esse medo vai lhe paralisar. Se a gente não tratar, se a gente não identificar, se a gente não exercitar, ele vai acabar lhe trazendo uma paralisia para a vida. E não é isso que a gente quer. Exerça a agoridade. Vamos trabalhar o momento do presente. Principalmente quando a gente está vendo um futuro incerto. A gente não tem certeza de nada. Como o Neto falou aí, para cada dia basta a sua própria angústia. Não vamos criar mais coisas, nem do que passou, nem do que está por vir. Tá todo mundo acompanhando aí, né? Olha o que Jorge botou aqui, ó. Minha mente tem que estar onde eu estou. Exatamente, é isso que a gente tem que trabalhar. Quando você se perceber nesse extremo, quando você se perceber na angústia, na preocupação, no medo, você tem que trazer a sua mente para o lugar onde você está. Você precisa vir para o agora, senão você não consegue se livrar desse sentimento. Vamos lá, a gente já tá vários passos, hein? Já estamos avançando. Tá todo mundo entendendo, gente? Tá dando pra ir? Não tá dando pra ir? Olha lá, hein? Vão escrevendo aí, vão me ajudando, porque eu tô achando esse negócio dessas lives muito solitária, né? A gente não ouve vocês, a gente não abraça, a gente não aperta. Coisa estranha. Mas a gente tá se fazendo entender? Tá todo mundo pegando aí? Tá tudo indo, né? Vamos lá, exercitamos o agoridade. É muito bom
vocês conseguirem se autorregular, né? Identificar seus extremos, entender o local onde você está, perceber que isso, na verdade, isso é puro medo. Você não está angustiado, você não está agressivo, você não está estressado, você não está com nada disso, você está só com medo, tá? Entender o que é medo, se coloca no agora, tenta colocar sua mente no momento que está vivendo, e aí você vai tentar trabalhar essa autorregulação. A autorregulação vai vir através do seu próprio conhecimento. É muito difícil a gente se identificar, a gente conseguir se autocriticar, se entender, mas o conhecimento de si mesmo, das suas reações, da sua forma de se expressar, o sentimento que está lá dentro, tudo isso é muito, muito, muito importante para você resolver o problema, né? Gente, vocês estão maravilhosos nos comentários. Me ouçam, mas leiam os comentários também, que tá tudo maravilhoso. É muito difícil não pensar no amanhã. É muito difícil. É muito difícil, Naná. Calma, Carol, a gente vai falar sobre Deus. Eu tô muito prolixa, né, gente? Vamos lá. Fiz tudo isso, Alana. Passei o mês inteiro percebendo as minhas reações, percebi quais são as camadas que eu tô colocando sobre o meu medo. Agora eu já consigo identificar que quando eu fico agressivo, quando eu fico procrastinador, quando eu fico falante demais, tudo isso significa que eu tô com medo. Hoje eu já consigo identificar isso. Depois da live que eu assisti, eu comecei a fazer exercício, já estou identificando, comecei a trabalhar a minha agoridade, comecei a fazer tudo isso que você me falou, mas ainda assim não consegui. Eu ainda tô com medo, eu ainda tô agressivo, eu ainda tô com todas aquelas cascas que eu coloquei em cima do meu medo e eu não sei o que é que eu faço. Nós vamos partir para uma outra atitude, tá? Nós vamos buscar outros recursos. E aí esses recursos podem vir de duas formas, ou através de uma pessoa ou através de uma coisa, né? Coisa que eu digo são atividades, tem pessoas que a oração, o louvor, a busca da palavra, são atividades que lhe trazem para o agoridade. São aquelas atividades que conseguem lhe trazer para este momento de agora. Tem pessoas que a presença dos filhos faz isso. Como eu falei antes para vocês, as crianças vivem o agoridade, né? Você não vê nenhuma criança preocupada com o que vai jantar, nem preocupada com o que vai acontecer no dia de amanhã. As crianças, normalmente, elas têm um sentimento de agoridade 24 horas. 24 horas. E essa é a grande maravilha de ser criança, né? Fazendo um parêntese aqui, como professora, né? Eu posso falar assim para vocês, sem sombra de dúvidas, que no domingo de manhã, quando eu chego lá na EBD, eu consigo resolver todos os meus problemas. Normalmente tudo acontece de errado, chega no domingo, a semana foi daquele jeito, eu tô daquele jeito, geralmente eu vou até chegar na igreja 40 minutos no carro, 1000 coisas na cabeça, um bocado de lista de coisas para fazer, um bocado de preocupação. Quando eu chego lá e começo a ficar com as crianças e ouço o que elas têm para falar, é impressionante como as crianças vivem de uma forma completamente diferente da gente. Com essa ingenuidade, né? Eles não se preocupam porque simplesmente eles não sabem, eles não vivem o que passou nem o que vai passar. Eles estão vivendo aquele momento de forma genuína. Então, um dos recursos para algumas pessoas é estar com seus filhos. Quando você senta para brincar com seu filho, você vive esse momento do agora. Você está o tempo inteiro ali com ele, porque ele lhe traz para isso. Ele lhe traz para esse universo dele. E isso é o que acontecia comigo todos os domingos de manhã lá na igreja. Quando eu chegava lá para dar aula, e eu percebia que as crianças me traziam para isso. Eu vivia o domingo de manhã somente. Eu não estava em outro momento. Eu não estava em outro lugar. Eu estava ali na BD no domingo de manhã. Deixa vir as minhas criancinhas, exatamente. Exatamente. As crianças vivem isso de forma assim
lindamente, lindamente. E normalmente o que eu vejo com os adultos é que quando eles param para estar com as crianças, eles não estão ali com as crianças, eles estão vivendo outras coisas, eles estão querendo que aquele momento acabe, eles estão querendo que isso passe logo, eles querem pegar a criança como um pacote para entregar para alguém. Eu não estou dizendo que não é cansativo, eu não estou dizendo que não é trabalhoso, eu só estou dizendo que é uma dádiva de conviver com a criança. Nós que podemos conviver com alguma criança, isso é uma dádiva. Esses dias eu cumprindo quarentena extrema, todo mundo quieto em casa. A médica de minha mãe me liberou de visitar ela. Porque minha mãe, como vocês sabem, está fazendo tratamento de quimioterapia, baixa imunidade, então ela é grupo de risco. E aí quando eu cheguei lá, minha mãe cheia de coisa para fazer. Quando ela encontrou, que me viu na porta com Liz, ela não acreditou que eu estava com Liz, ela morrendo de saudade. E aí fez, por mim o mundo vai se acabar, eu estou aqui agora com a minha neta. E foi a forma dela de dizer que ela estava ali recebendo de Liz esse sentimento de agoridade, de estar no presente, de viver aquele momento sem medo, sem nada. Então, para algumas pessoas vai ser oração, vai ser ficar calado, vai ser se recolher, vai ser louvar. Tem gente que gosta de botar música, tem gente que gosta de estar com seus filhos, estar com a criança. E tem gente que tem uma pessoa recurso, né? Tem algumas pessoas que têm aquela pessoa que você pode ligar, que você pode desabafar, que você pode falar seus problemas com aquela certeza de que a pessoa não vai lhe julgar. Normalmente essa pessoa recurso, ela tá fora da nossa família. Tem muita gente que vê os nossos pastores como pessoas recursos, né? Que você pode ligar e falar tudo aquilo que você precisa falar, desabafar suas angústias, sabendo que aquela pessoa não vai lhe julgar de volta, nem que aquilo que você está falando vire uma arma depois contra você, né? Porque, por exemplo, se você escolhe a sua pessoa recurso, o seu marido, aí nesses momentos de extremo, de cascas de cebola, você acaba desabafando certas coisas suas que depois ele pode usar contra você. Isso faz parte de relacionamento, né? Nós somos seres humanos, somos assim, infelizmente. Ou os pais, às vezes você pega a sua mãe ou seu pai para ser a sua pessoa recurso, e aí depois o fato de você ter desabafado com sua mãe ou com seu pai acabou lhe trazendo uma outra preocupação, porque agora você deixou sua mãe angustiada ou seu pai angustiado, e não era isso que você queria, né? Então, tente identificar, identifique quem é a sua pessoa recurso e para esses momentos. E eu lhe digo mais, melhor do que isso, seja uma pessoa recurso para alguém. Se você percebe que tem alguém no seu lado que está sendo extremista, muito preocupado, muito agressivo, muito procrastinador, muito escapista, muito qualquer coisa, você pode ter certeza que a raiz de tudo isso aí é algum medo que está lá dentro. Então, seja essa pessoa recurso para alguém, ouça sem julgar, não dê opinião, só ouça o que a pessoa tem para falar. E aí você vai perceber que provavelmente essa pessoa vai virar um recurso para você também. Então, comecem a criar esses laços. Ó, aí, Neto, tá vendo? Falou uma coisa que eu. Sejam isso, sejam uma pessoa recurso. Porque algum momento você vai precisar também disso, tá certo? Então, fizemos todos aqueles passos, tentei minha autorregulação, ainda assim eu tô há dias, continuo nessa mesmo sentimento, nessa mesma escapismo, nessa mesma casca, eu tô percebendo que eu tô encobrindo medos ali e eu não tô conseguindo sair disso. Procure a sua pessoa recurso, o seu pastor, o seu colega, o seu amigo, ou procure a sua atividade recurso. Conversando com meu marido sobre isso, ele falou assim: poxa, o meu recurso é viajar. Se todas as vezes que eu estiver exercendo algum extremo por medo, precisando trazer minha agoridade, eu for viajar, vai ficar complicado. Mas sim, às vezes até o processo de planejar uma viagem, né? De sentar, de imaginar. Meu pai,
ele tinha um recurso que provavelmente ele nem identificava isso como um recurso de escape, né? De trazer ele para a autoridade. Meu pai parava e falava assim: se eu tivesse R$ 1 milhão na conta, e aí começava a imaginar, fazer várias promessas. Minha filha, se eu tivesse R$ 1 milhão na conta, eu ia comprar um carro assim assado, e aí ele começa a fazer várias promessas. Não se preocupe que no dia que eu tiver... E aí ele saía fazendo várias promessas e planejando coisas na cabeça dele. Ele tinha também um recurso muito bom, que era... O sonho de meu pai era que nós morássemos todos no mesmo lugar. Ele tinha vontade de comprar um terreno grande, fazer a casa dele na frente e os 3 filhos atrás e todo mundo ficar junto. O negócio de meu pai era que a gente ficasse todo mundo junto. Então, todas as vezes que ele estava nesse momento de muita angústia, meu pai tinha isso de ficar muito calado quando ele estava com medo, quando ele estava preocupado. Aí ele começava: não, porque eu vou fazer uma casa assim, eu vou fazer assado, pam. Ele ia para esse lugar, ele ia para essa casa que ele sempre quis fazer, né? E era o lugar de refúgio dele, era a atividade de escape que ele tinha. Então, aprendam a identificar. Conversando com meu marido também sobre essa pregação de hoje, antes de pregar para vocês, eu preguei para ele. Ele perguntou para mim: Alana, você sabe identificar suas atividades de escape, suas atividades recurso? E eu não soube dizer. A minha incapacidade de pensar em mim, de tentar me recorrer e tal, me impede de trabalhar isso. Então, eu ainda estou pregando para vocês, mas ainda tem etapas aqui que eu não consegui cumprir. Eu ainda não consegui identificar em mim. Estamos todos nesse processo também. Eu tô falando, mas vocês estão anotando? Eu quero que vocês anotem, viu? Ó, Franeta. Eu vou com o Liz pra ir. Eu vou. Lembra que eu falei do caderno, né? Pra vocês fazerem, os adultos e tal. Olha, desde a última pregação que eu fiz, olha o tanto de coisa que eu já escrevi no meu caderno. Vocês estão fazendo o caderninho de vocês? Eu quero saber quem é que tá fazendo. Depois vocês vão pegar esse vídeo dessa pregação. Coisa de professor, sempre tem que dar esse parêntese pra puxar a orelha. Vocês vão pegar esse vídeo no YouTube e vão pausar para ir anotando o passo a passo, a sequência que a gente vai ter que fazer para tratar tudo isso, beleza? Vamos lá. Onde foi que a gente parou? Nós estamos falando dos nossos recursos, né? Pessoas, recursos, atividades, recursos. E aí eu quero fazer um parêntese para a igreja agora, tá? Nas atividades recurso da igreja, olha ele anotando. Oi, Dói! Que saudade! Não precisa necessariamente a sua atividade na igreja ser igual a do irmão, tá? Tem pessoas que precisam ir para a igreja para se colocar no centro, para extinguir. Eu, por exemplo, o dia de domingo de manhã para mim era imprescindível. Era onde eu conseguia descarregar aquele sentimento de medo que estava da semana toda. Estar com as crianças era a minha forma de fazer isso. Mas tinha gente que chegava no domingo e a forma de fazer isso era ajoelhar na cadeira para orar. Já tinha gente que a forma era chegar no domingo e ter um momento com a pastora ali na sala, conversando com ela. Então, cada pessoa tem a sua forma de se conectar com Deus e com a espiritual. E com certeza, assim que você identificar a sua forma de conexão com Deus, essa forma vai lhe ajudar nessa autorregulação. Com certeza, o lado espiritual faz parte de tudo isso, tá certo? Vamos lá. A gente já identificou as cascas da cebola, a dor é encoberta por um medo, e por cima do medo a gente vai colocando outros sentimentos e outras coisas, não é isso? Por que eu estou lhe relembrando da sequência da nossa casquinha, da nossa cebola? Porque a gente ainda não falou da raiz de tudo, que é uma dor que está lá por baixo. Começamos a pregação hoje falando que eu não tinha intenção de dizer para vocês que é possível viver sem medo. Pelo contrário,
O nosso medo precisa ser visto por nós como um grande aliado. Ele é o escudo que está nos impedindo de vivenciar essa dor novamente. Se nós não tivéssemos esse escudo do medo, vira e mexe a gente estaria vivenciando essa dor que foi causada, ou causada no passado, por alguma coisa que aconteceu, ou uma dor causada do nossa projeção, do que poderia acontecer, tá? Então, se não fosse o nosso medo, toda hora a gente estaria vivenciando essa dor. E é muito mais fácil para o nosso organismo vivenciar o medo do que vivenciar essa dor. Então, apesar de ser ruim estar com medo, nós precisamos dele. Ele precisa estar conosco, porque senão nós estaríamos o tempo inteiro vivenciando essa dor, esse momento difícil, essa dificuldade. Então, precisamos entender que nós vamos viver com medo, nós somos falhos e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ele vai ser o nosso escudo, nossa ajuda, ok? Todo mundo entendeu aí a importância da casca, né? Do escudo. E por que eu tô falando da dor agora? Porque existe aquele momento em que essa dor está constante no nosso coração. Eu quero que todo mundo preste atenção no que eu estou falando aqui agora. É muito importante vocês entenderem isso que eu estou falando. Existem determinadas dores que nos acompanham durante muito tempo. Tá todo mundo entendendo? Existem algumas dores que são impossíveis de serem resolvidas. São impossíveis de ser esquecidas. E que provavelmente irão nos acompanhar durante muitos e muitos anos. Coisas traumáticas, pessoas perdidas, parentes que se foram, alguma traição, algum trauma. Isso não vai embora. Isso vai nos acompanhar. Seja no inconsciente, seja na alma, seja no espírito. Nós iremos ter essa dor nos acompanhando. Tá todo mundo acompanhando aí, não tá? E o tempo inteiro, como um escudo, como uma forma de nos proteger, o nosso organismo vai criando esse medo para que a gente não volte a sentir essa dor. E vamos ficar anos encobrindo essa dor com o medo. E através desse medo, nós vamos ter vários efeitos colaterais, né? Como a gente já viu, várias casquinhas. Então, vai ter momentos de muita angústia, vão ter momentos de muita preocupação, vão ter momentos de muitos exageros, vão ter momentos de tudo. Quando nós estamos falando a longo prazo, imagine anos e anos e anos você fazendo isso. Você tentando encobrir essa dor que está lhe acompanhando. E que não diminui de tamanho, ela continua ali. Chega uma hora que esse esforço, esse medo excessivo, 24 horas, porque até agora nós estávamos falando de momentos de medo. Agora eu estou falando de uma dor constante, uma dor que não vai embora, uma dor que está sempre ali. E um medo que vai lhe acompanhando 24 horas. Agora nós estamos falando de uma situação em que nós não estamos com medo 2, 3 dias, 2 ou 3 horas. Eu estou falando de uma dor muito grande acontecer e de você ficar o tempo inteiro com medo durante meses, anos, tentando encobrir aquela dor. Para situações como essa, algumas pessoas reagem com a exaustão. Eu estou muito cansado. Eu não aguento mais segurar esse medo. Eu não aguento mais sentir esse medo. E as pessoas deixam esse escudo embora. Quando acontece isso,